Gilberto é titular da lateral direita do Bahia há algumas partidas. Já Camilo Cândido estreou no último fim de semana na vitória por 3-1 diante do América Mineiro. E os dois chegaram com uma alta expectativa por aqui. O Bahia pagou cerca de 13 milhões de reais para ter o Gilberto, que veio do Benfica de Portugal, atleta que foi um pedido de Jorge Jesus lá no Benfica, que disputou o UEFA Champions League e que tinha se destacado aqui também no futebol brasileiro, no Vasco, no Fluminense, no Internacional, no próprio Botafogo. Já o Camilo Cândido era um atleta que estava sendo a principal peça do Nacional do Uruguai nas últimas temporadas, que tinha acumulado passagem para a seleção, um atleta que possivelmente esteja vivendo seu auge físico. Também chega por um empréstimo, na verdade, ele chega por empréstimo de cerca de 1,5 milhão de reais, com uma opção de compra do Bahia de mais ou menos 7 milhões de reais. E essas expectativas que os torcedores, que os diretores, que o técnico Renato Paiva estão depositando neles, mostra que eles precisam ser titulares da lateral direita e da lateral esquerda, respectivamente, nessa temporada. E eu vou te mostrar com alguns argumentos. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Bahia iniciou o Campeonato Brasileiro com um sistema com 3 zagueiros e 2 alas. E esses 2 alas tinham a responsabilidade ou a função de atacar bastante, de dar esse apoio à frente. E os 2 titulares eram Jacaré, um atacante de origem que estava fazendo a função de ala, e o Chaves. Chaves, a maior contratação da história do futebol nordestino, veio de boas temporadas do Independiente Del Valle, mas era muito novo ainda, assim como o Jacaré, que inclusive estava atuando fora de posição. E aí, o campeonato foi se desenrolando, o Jacaré iniciou muito bem, fazendo gol, participando, sendo bastante importante realmente nessa equipe do Bahia, e o Chaves foi caindo de rendimento, a cada partida que passava ele ia caindo. Deu espaço ao Matheus Bahia, deu espaço ao Rian, mas nenhum de fato se consolidou por esse lado, né, pela lateral esquerda. Do lado direito o Jacaré se machucou, e aí o Cicinho foi mais utilizado por aquele lado. Cicinho acumulou falhas, não vou dizer graves, né, mas que incomodou bastante o torcedor. Teve alguns erros que inclusive potencializaram o protesto de alguns torcedores do Bahia. Então era visível que de fato o clube ia, nessa última janela de transferências de meio do ano, buscar jogadores para a posição, jogadores cascudos, de peso, que cheguem para resolver. E aí foram atrás tanto de Gilberto quanto de Camilo Cândido. E eles jogaram juntos na vitória diante do América Mineiro por 3-1 no último fim de semana, né? O Gilberto teve uma responsabilidade um tanto quanto diferente, porque ele, que é um cara que gosta muito de chegar ao fundo, que tem bastante força física, bastante explosão, ele é esse lateral de arranque para fazer o cruzamento. O Camilo Cândido também, cara, é um cara que gosta de ter essa responsabilidade, de ter essa função, assim como o Rian, assim como o Matheus Bahia e assim também como o Chaves. O Chaves, inclusive, voltou, né? Voltou não. Foi comprado pelo Bahia e agora o Bahia emprestou ele para o Independiente Del Valle e está retornando à sua antiga equipe. Só que, na partida contra o América, o Gilberto teve uma responsabilidade diferente, né? Isso porque o Renato Paiva, nas últimas partidas, mudou o sistema, né? Se eu disse que no início do Brasileirão jogava com 3 zagueiros e com 2 alas, há alguns jogos já é um sistema com linha de 4, né? 2 zagueiros e 2 laterais. Não tinha mais essa sustentação de ter uma linha com 3 zagueiros e linha de 5, né? E isso possibilitou que o Bahia tivesse mais caras à frente, né? Um 4-2-3-1, com 2 caras de beirada, Rafael Ratão pelo lado esquerdo e o Ademir pelo lado direito, um centroavante mais à frente e o Cauli atuando como um meia de ligação, como um 10, 2 volantes mais atrás, né? E o Gilberto teve a responsabilidade de fechar um pouquinho mais por dentro, porque o Ademir, o ponta aberto pelo lado direito, é um canhoto. E aí você deve estar se perguntando, cara, mas não seria melhor o canhoto puxar um pouquinho mais para dentro para o Gilberto aproveitar esse corredor? Sim, concordo perfeitamente. Só que na cabeça do Paiva,
faria mais sentido segurar um pouquinho o Ademir, né, aberto pelo lado direito, pisando na linha lateral, para o Gilberto atuar um pouquinho mais por dentro. Ah, mas isso acontecia todas as vezes, Vini? Não, né? Então o Gilberto tinha liberdade para atacar o corredor e em alguns momentos o Ademir puxar para dentro. Mas a gente sabe que, principalmente no jogo contra o América, isso aconteceu mais, né? O Gilberto atuou mais por dentro do que propriamente puxando pela lateral, atacando esse corredor. Já pelo outro lado, principalmente pela característica do Rafael Ratão, o Camilo Cândido, cara, teve o corredor todinho para atacar, para correr, para ter essa velocidade, essa força física. São dois laterais de características bem similares, tanto o Cândido quanto o Gilberto. E por que o Camilo Cândido teve mais o corredor? Porque o Rafael Ratão, em alguns momentos, já atuou como centroavante, tá? Inclusive contra o São Paulo, Rafael Ratão entrou nessa função de 9. Claro que com uma característica, né, diferente, um cara mais de atacar espaço, de atacar as costas da defesa do adversário. Então o Rafael Ratão, por origem, por característica, tem essa capacidade de puxar para dentro, de atuar em espaço um pouco mais curto, apesar da sua velocidade, apesar da sua força física, que é o ponto mais forte dele, né? Então o Ratão puxava para dentro e o Camilo Cândido a todo momento atacava esse corredor. Ah, mas Vini, não ficava muito exposto, né? Cara, o Rezende, ele segurava um pouquinho, né? O Acevedo saiu um pouquinho do time, o Pava, inclusive, explicou na coletiva o motivo. O Rezende segurava um pouquinho para fazer, principalmente a cobertura pelo lado esquerdo do Camilo Cândido, né? Então era, entre aspas, né? Em alguns momentos, quando o Bahia tinha a bola no campo de ataque, o Rezende puxava um pouquinho como um terceiro zagueiro. Não como regra, né? Mas ficava um pouquinho ali na cobertura do Camilo, então dava uma sustentação maior. E a gente viu como o Bahia teve volume de jogo, como criou oportunidades, né, e como conseguiu jogar muito bem realmente, né, tava precisando ter desempenho e resultado. Muita gente bate no trabalho do Pave, eu acho também que não é agradável, acho também que ele tá devendo, mas tiveram algumas partidas que o Bahia teve o desempenho e, inclusive recente, tá, no próprio contra o Corinthians, acho que o Bahia teve o desempenho, merecia vencer e empatou 0-0 em casa. Então acho que em algumas partidas teve um bom desempenho, o modelo de jogo, a ideia sempre esteve lá, mas não conseguiu os resultados. E isso foi, com razão, irritando o torcedor do Bahia. E é normal criticar, eu também acho, reiterando mais uma vez, que o trabalho dele está devendo. E o Bahia estava precisando desse desempenho e resultado, os dois aliados, né? Mas assim, o Cicinho, já citei o problema dele, né? Apesar de ser um cara experiente, é um cara que já errou muito. E tecnicamente ele é muito, mas muito abaixo que o Gilberto. Tem o André Dominique, que é um atleta que subiu agora dessa categoria de base, disputou o último Mundial pela seleção brasileira sub-20, mas ele é muito novo ainda, tem que dar uma certa bagagem para ele, nem sei se é o momento ideal de soltar o garoto. É uma sinuca de bico, né? Porque em alguns momentos você não dá para soltar o garoto agora porque ele pode se queimar e precisa de atletas mais experientes, que é o caso do Bahia, e aí o atleta acaba sendo vendido para a Europa sem ter atuado, né? Então é muito complicado, eu imagino que ele tenha potencial para jogar na Europa, tá? Então o Gilberto definitivamente tem que ser um discutível por esse lado direito. Ah, o Jacaré pode retornar e atuar na lateral? Acho complicado, tá? Com linha de 4 realmente, apesar que o Jacaré já fez essa função, né? Com 2 zagueiros apenas, eu acho difícil o Jacaré atuar nessa função. Pode ser que aconteça novamente? Pode, claro. É mais uma alternativa para o técnico Renato Paiva, mas imagino que nesse sistema, no 4-2-3-1, o Jacaré deve disputar a posição à frente, seja com o Ademir, seja com o Rafael Ratão, seja com o Biel, que está retornando de empréstimo, ou talvez como 9, enfim, com uma função diferente, né, atacando mais o espaço. Basicamente, com o Rafael Ratão teve, né, a função contra o São Paulo. E pelo lado esquerdo, já citei o Rian, né, que é um outro atleta que subiu agora das categorias de base. Eu acho também que é um outro jogador que tem um potencial muito grande, mas ele ainda vai errar tomada de decisão, ele ainda vai oscilar bastante. Tem o Matheus Bahia, que jogou muito bem na Série B do ano passado e que eu acho que é um excelente reserva para o Camilo Cândido, tá? Eu acho que é um cara que ajuda muito e que vai, de fato, ajudar o elenco do Bahia. Bom, já ajudou, né, na temporada passada e nessa, principalmente com o mau desempenho que o Chaves teve por aqui, o Matheus Bahia jogou, além do Rian. Então eu acho que seria um excelente reserva para o Camilo Cândido, mas não tem como, né? O Cândido tem que jogar. Ele e o Gilberto são dois caras experientes, cascudos. O Camilo tem passagem pela seleção uruguaia. O Gilberto é um cara que já foi cogitado para ser convocado
para a seleção brasileira, então eu acho que eles têm tudo para ter sequência. Não sei a forma física do Camilo, né? Ele estreou agora, imagino que ele esteja bem, né? Ele já estava há um certo tempo treinando com a equipe. Os dois foram contratados em julho, né? O Gilberto foi no início de julho e o Camilo Cândido lá pro fim, né? No meio pro fim do mês. Então já vinham atuando há um certo tempo. O Gilberto já tinha estreado, já tinha jogado algumas partidas como no time titular. Então acho que os dois devem ser peças fundamentais e tem que ser titular, cara. Acho que o Paiva enxerga isso, né? As contratações dos dois vieram baseada nisso. E bom, que de fato o Bahia consiga agora os desempenhos e os resultados também. Os resultados que são os mais importantes, né? Para a equipe sair dessa situação, de fato se afastar da zona do rebaixamento. Nesse momento está fora, mas ainda está rodando, né? São poucos pontos que separam o Bahia do Z4. Mas assim, com essas contratações, né? O Camilo Cândido, o Gilberto, o Citadini, o Rafael Ratão, o próprio Adriel, eu acho que o elenco ganha um gás a mais, e sem contar com os retornos de lesão, né? Do Raul Gustavo, que já vem ganhando cada vez mais oportunidades novamente, né? Ele que era titular no início de 2023, mas teve uma lesão bem chata de recuperar e já retornou. Tem o Jacaré, que também em algumas partidas retornou da lesão, e tem o Biel, que já está iniciando a transição, já deve, talvez nos próximos dias ou nas próximas semanas, treinar com o grupo e ficar à disposição do técnico português. Então que o Bahia, de fato, consiga ter um segundo turno, né? Um segundo turno de 2023 de Campeonato Brasileiro um pouco mais constante, um pouco mais seguro do que foi esse primeiro. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre Camilo Cândido, Gilberto, trabalho do Paiva e esse elenco do Bahia. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.